Fala galera, beleza? Então estamos aqui continuando mais uma aula, né? E hoje a gente vai falar sobre o tema que é sequências numéricas. Galera, eu escolhi esse tema para falar logo depois de função exponencial, porque vocês vão ver que vai ter uma situaçãozinha aqui que a gente vai precisar entender o que é função exponencial para poder resolver. Então, se você não entendeu alguma coisa da lógica e como funcionar, você dá uma voltadazinha no conteúdo de função exponencial, no conteúdo de função afim que a gente já viu esse ano, e você vai conseguir entender, vai pegar de boa, que é basicamente a mesma coisa. Belezinha? Então vamos lá. Sequências numéricas, para quem não tem ainda nenhum conhecimento dessa área, ele trata basicamente de listas de termos. Essas listas vão respeitar uma determinada ordem, e essa ordem que vai ser respeitada é o que vai permitir com que você determine qual o termo que vem depois, qual o termo que vem antes, porque tem uma sequência lógica. Você consegue determinar quem são os próximos termos a partir de um, ou determinar o termo que vem antes a partir de desse mesmo determinado termo. Belezinha? Então, vamos lá. Essas sequências são basicamente listas de termos que seguem um determinado padrão. Então, a gente pode dizer, então, que uma sequência numérica é uma lista de termos que segue um padrão. Então, por exemplo, se eu tomo aqui, se eu te falar que João começou a contar alguns elementos, sempre somando a mesma quantidade de termos, fazendo o seguinte, 3, 6, 9. Conseguimos adivinhar qual elemento que vem depois do 9? Pensar um pouquinho. Se ele está contando de 3 em 3, então vamos lá. 3 mais 3, 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Então o que acontece? Ele está contando de 3 em 3 e, consequentemente, o número que vem depois do 9 é o 12. Depois do 12 vem o 15. Depois do 15, o 18. Depois do 18 vem o 21. Depois do 21 vem o 24. E assim você vai somando e você vai encontrando todos os termos que vêm nessa sequência. Porque ela vai seguir esse padrãozinho, sempre adicionando de 3 em 3. Uma sequência é basicamente isso. É uma lista de termos que segue um padrão. Então vamos lá para um exemplo. João trabalha em um comércio onde ele vende ovos. Em certo dia, ele conta uma dúzia de ovos para vender. Para fazer sua contagem sem que haja diferença entre o número de ovos das embalagens, ele conta de 2 em 2. Isso quer dizer que ele vai contando sempre adicionando 2. Observe a sequência que podemos formar seguindo esse padrão. Então você observa que João vai contando 2, 4, 6, 8, 10, 12. E ele fecha essa sequência com esses 12 ovos. E você vê que do primeiro termo, que era o 2, ele adiciona mais 2, gera o segundo. Adiciona mais 2, gera o terceiro. Adiciona mais 2, gera o quarto. Adiciona mais 2, gera o quinto. Adiciona mais 2, gera o sexto. E você vai observando que a sequência, ela vai tendo essa ordem, vai tendo um padrão que você pode observar. Se você conhece que a sequência vai ter está seguindo uma determinada ordem, o que você pode fazer? Se você tem o 10, você pode determinar o número que vem antes. No caso, por exemplo, o 8. Se você tem o 12, você pode determinar o número que vem antes, que é no caso o 10, por exemplo. Então você consegue se articular e descobrir quais são os termos que vêm antes e depois. E aí, o que é que você vai ter aqui também? A questão da posição de cada termo. Para cada posição específica de termo, você vai ter um elemento. Então, o primeiro termo é o 2, enquanto o último termo é o 12. Ali, o terceiro termo é o 6, o quinto termo é o 10. E você vai ter essas posições para cada um dos termos que você está ouvindo aí, certo? E aí, vamos fazer uma simulaçãozinha aqui. Beleza, você já sabe que o padrão que ele está contando é de 2 em 2. Então, ele vai só aumentando de 2 em 2, em 2, em 2, até chegar no número que ele quer. Então, por exemplo, vamos supor que ele vai fazer agora uma contagem com duas dúzias. Seguindo esse mesmo padrão, 2, 4, 6, 8, 10, 12, é possível a gente determinar todos os termos dessa sequência até chegar no número 24, que é as duas dúzias? Vamos ver se é possível? Então, ó, se eu fizer aqui 12 mais 2, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 2, 18. 18 mais 2, 20. 20 mais 2, 22. 22 mais 2, 24. E se ele fosse contar 24 termos, você teria uma sequência igual a essa. E aí, como eu disse para vocês, a posição de cada um desses termos implica no número dele. Então, ó, o termo que vai estar na primeira posição, que é o inicial, é o 2. O termo que está na última posição, que é o termo final da nossa contagem, é o 24. E é o que acontece, para cada posição específica, você tem um termo específico para essa determinada posição. E aí, quando você fala em posição, eu quero dizer ordem. A ordem em que o termo aparece.
Então, ó, o primeiro termo é o 2, o segundo é o 4, o terceiro é o 6, o quarto é o 8, o quinto é o décimo, o quinto é o 10, o sexto é 12, o sétimo é o 14, o oitavo é o 16, o nono é o 18, o décimo é 20, o décimo primeiro é 22 e o décimo segundo é 24. Então, a ordem do termo, a posição que ele vai ocupar na sequência vai ser determinada também com base nesse padrão que a gente já identificou, certo? Então, se você conhece os termos da sequência, o primeiro termo, com base nessa ordem, você consegue determinar, com base nesse padrãozinho, você consegue determinar quem são os termos que vêm depois, quem é que está em determinada posição. Só que aí você me pergunta o seguinte, Eduardo, mas vamos supor que eu precisasse determinar que era o sétimo termo aí dessa sequência por algum motivo. Ah, eu preciso fazer a contagem aí, e aí eu tenho que determinar quem é o sétimo termo. Como é que eu faria para determinar quem é esse sétimo termo? No caso aqui, tá simples, né? Você está pegando os números pares. Então, é mesmo, você poderia simplesmente multiplicar cada um dos termos na ordem aqui por 2. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 4 vezes 2 dá 8, 5 vezes 2 dá 10, 6 vezes 2 dá 12. E assim vai aumentando até chegar no 12, que é 2 vezes 2 dá 12 vezes 2, que dá 24. Então, o que acontece? Aqui é simples. Você consegue determinar uma função afim que vai achar isso aí para a gente. Mas vamos lá. No caso desse tipo de sequência, em que você vai adicionando uma quantidade do começo até o fim dela, a gente chama essa sequência de PA, ou progressão aritmética. O que é a PA? É uma sequência de termos que progride adicionando um termo chamado razão, que é a diferença entre um termo e o seu antecessor. Ou seja, ela é basicamente quando eu pego um termo inicial e vou adicionando esse termo inicial uma determinada quantidade sucessivas vezes. E aí, conforme vai passando, conforme a ordem do termo que eu quero encontrar, eu vou adicionando essa quantidade repetidas vezes esse primeiro termo. E conforme eu vou fazendo isso, eu consigo determinar quem é aquele valor que eu estou procurando. Calma, eu sei que eu falei agora grego, que você deve estar dizendo, Eduardo, doidou, falou um monte de, falou uma farmácia, não entendi um comprimido. Vamos lá. Olha só. Vamos pegar um exemplozinho para você ver como é simples. Ó. Imagine que uma sequência começa com o número 5, tá? Então a gente vai formar uma PA, que é uma progressão em que você vai adicionando termos um a um. Então eu tenho aqui o primeiro termo, adiciona a razão, certo? Que é a razão dessa PA, que é no caso esse termo que a gente está adicionando. Adiciona o primeiro, encontra o segundo. Adiciona esse termo ao segundo, encontra o terceiro. Adiciona esse termo ao terceiro, encontra o quarto. Então vamos lá. No caso, imagine que essa sequência começa com o número 5 e possui uma razão 2. Ou seja, essa razão, como eu disse, é o termo que está sendo adicionado para que você gere o termo sequente, o termo da sequência. Então, se eu tenho 5 e a razão é 2, se o primeiro termo é o 5, o segundo termo é o 5 mais 2. O terceiro termo vai ser o 5 mais 2 mais 2. O quarto termo vai ser o 5 mais 2 mais 2 mais 2. E assim sucessivamente. Logo podemos determinar que o primeiro termo da sequência é 5, seu segundo termo é 7, seu terceiro termo é 9 e etc. Logo fica fácil observar que 5, certo? Como é o nosso primeiro termo, se eu adiciono 2, eu encontro 7, se eu adiciono mais 2, eu encontro 9. E como eu disse para vocês, essa razão é a responsável por dizer, por encontrar para mim os termos que vêm depois, certo? E também dá possível utilizar ela para encontrar os termos que vêm antes. Como? Imagine o seguinte. Você tem aqui uma sequência. Começou no 5, foi para o 7, agora foi para o 9. Minha razão é 2, né, gente? Como eu disse para vocês aqui, como eu já disse para vocês, a razão é a diferença entre um termo e seu antecessor. Então, por exemplo, se eu pegar esse 9 aqui e subtrair esse 7, ou se eu pegar esse 9 aqui e subtrair 2, por exemplo, que é no caso da minha razão, eu vou encontrar o 7. A mesma coisa se eu inverter essa situação aqui, ó. Se eu fizer, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, no caso 9 menos o 7, o que é que vai acontecer? Eu vou encontrar a minha razão, que é 2. Então dá para me utilizar a minha razão tanto para encontrar o número que vem antes, certo? Sabendo a razão, eu consigo encontrar o número que vem antes, como também, sabendo dois termos em sequência da minha PA, eu consigo encontrar a razão que corresponde a essa PA. E essa razão, como eu já disse, ela vai se perpetuar para a diferença entre todos e quaisquer dois números
dentro dessa razão. Se for dois números em sequência, a razão entre eles, a diferença entre os dois, vai ter que ser essa razãozinha aqui, certo? Então vamos lá. Então, galera, vamos lá, anotar essas observaçõezinhas. O que acontece? A PA, ela se comporta igualzinho a uma função afim, certo? Onde você vai ter essa razão R sendo o meu coeficiente A, aquele que determina se a função é crescente, se ela é decrescente, se ela é constante. Então, olha só, quando a razão é menor do que zero, ou seja, é um número negativo, e eu vou adicionando números negativos à sequência, eu vou reduzindo ela. Por exemplo, se eu tenho 10 e a minha razão é menos 5. Então, 10 é o primeiro termo. O segundo termo vai ser 10 menos 5. 10 menos 5, 5. O terceiro termo vai ser 5 menos 5, que vai dar 0. Ou seja, você vai vendo que ela vai reduzindo. Então, o que acontece? Se o R é menor do que 0, a PA é decrescente. Se o R é igual a 0, então é a mesma coisa, 5. Aí a razão é 0. 5 mais 0, 5 é o primeiro termo. O segundo termo é 5 mais 0, que é 5. O terceiro termo é 5 mais 0, que é 5. E assim vai se permanecendo constante. Se esse R é maior do que 0, eu vou adicionando, como o caso dos ovos. Então, começou com 2 ovos, aí aumenta mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, e assim sucessivamente, certo? Vamos lá. Por formalidade, chamamos os termos de uma sequência de AN, onde N é a posição do termo na sequência. Seguindo essa ideia, para formalizar, vamos encontrar uma forma de determinar todos os termos da sequência usando uma fórmula geral. Galera, entenda o seguinte, a PA, a progressão aritmética, ela vai funcionar da mesma forma que uma função afim normal, certo? Vamos observar isso agora. Como é que a gente vai montar isso aqui, ó? Vamos fazer então essa demonstraçãozinha aqui, ó. Minha sequência então vai ser essa daqui, ó, A1, onde A é para representar que é o termo e esse númerozinho que está vindo aqui, que a gente vai chamar de índice, ele vai ser o equivalente à posição do termo. Então, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, até o termo de número E. Uma progressão aritmética, podemos então afirmar que, seguinte, se você tem aqui o termo A1, que é o primeiro termo, para me determinar o termo A2, basta que eu some a razão ao termo A1. O termo A3, por sua vez, vai ser o termo A2, ó, esse daqui, mais R. E aí você vai gerar A1 mais 2R. O termo A3, por sua vez, vai ser o termo A4, por sua vez, vai ser o termo A3, ó, mais o R. Você vai gerar esse A1 mais 3R. O termo A5 vai ser todo o termo A4, ó, mais R. E aí você vai gerar A1 mais 4R. Galera, observe então o seguinte, ó. Se você continuar nessa sequência, você vai ter sempre o quê? O termo anterior mais R, que vai ser sempre igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes R. Observa aqui, ó. Quando eu tinha o índice aqui 2, eu estava multiplicando esse R por 1. Quando eu tinha o índice 3, eu estava multiplicando R por 2. Quando eu tinha o índice 4, eu estava multiplicando R por 3. Então, sempre uma unidade a menos, sempre uma unidade a menos. Ó, o índice 5 multiplicou R por 4. E aqui vai ficar essa mesma situação. Se eu tenho o índice aqui sendo N, eu vou multiplicar o R por N menos 1. Então, consequentemente, galera, o termo de ordem AN, ou seja, o termo que eu estou procurando dentro daquela sequência, o termo que está naquela posição ali, qualquer aleatória, ele vai ser sempre igual ao primeiro termo da sequência mais N menos 1 vezes a razão. Então, vamos para um exemplo aqui, galera. Ó, seja a PA igual a 5, 8, 11, 14, 17. Logo, a razão dessa PA é R igual a 11 menos 8. Portanto, R é igual a 3. Aí você pode notar o seguinte. Eu posso descobrir a razão fazendo 11 menos 17, que vai dar 3. 17 menos 14, 14 menos 11, 11 menos 8, ou então 8 menos 5. Porque desde que eu pegue o termo e o que vem imediatamente antes ou imediatamente depois dele, eu já vou ter automaticamente esse termo, ou eu já vou conseguir encontrar imediatamente essa razão. E aí, galera, vamos botar aqui escrito de forma escrita, que vai ficar mais fácil de ver. Então, se eu tenho aqui essa determinada PA, certo? Essa sequência de termos. Eu sei que minha razão vai ser 3, porque eu fiz aqui 11 menos 8, escolhi o número 11, escolhi o número que vinha imediatamente antes dele, fiz aqui 11 menos 8 e a minha resposta deu 3. Eu posso analisar, gente, o seguinte. Dá para mim utilizar essa razão e o primeiro termo e encontrar qualquer um desses outros. Por exemplo, eu vou descobrir quem é o quarto termo. A gente já sabe aqui que é 14.
Mas vamos descobrir, ó. Eu vou pegar o termo geral, então, da PA, e o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o termo que tem índice 14, que tem índice 4, que é, no caso, nosso quarto termo. 1, 2, 3, 4, quarto termo. Meu primeiro termo é o 5. Se eu conheço o primeiro termo, sei a posição, que é o n, que vai ser 4, e minha razão é 3, o que é que eu faço aqui? Ó? Vai ficar, então, 4 menos 1, que vai dar 3, 3 vezes 3, que vai dar 9, 5 mais 9, que vai dar 14. Você pode fazer essa verificação para todos os termos dessa PA, incluindo adicionar termos aqui na sequência e verificar todos eles. Você consegue encontrar qualquer termo em qualquer posição da PA, desde que você tenha o primeiro termo dessa PA e a razão respectiva a essa PA. Tem o primeiro termo, tem a razão, eu consigo encontrar qualquer um dos outros. E aí você vai observar o seguinte, gente, ó. Por que que eu falei que a PA ela vai seguir o mesmo padrão de uma função afim no começo do vídeo? Eu tinha citado para vocês aquela questão de função afim e função exponencial. A PA ela vai ser nossa função afim. Por como a gente viu, o R da nossa PA, ele vai determinar se a função, se a PA é crescente, ó, se ela é crescente, como essa daqui, vai aumentando, ó, o R é igual a 3 ou maior do que zero, né? Se for menor do que zero, ela vai diminuir, se for igual a zero, vai permanecer constante. A PA ela funciona como se fosse uma função afim. Aqui, ó, você vai ter o termo você vai ter o termo constante, certo? Ou você vai ter, no caso aqui, a nossa variável, nosso termo que está variando, nosso x, que é o n-1. O A1 é um primeiro termo fixo. Ó. Não importa qual fosse a ordem que eu trocasse o n aqui, tá entendendo? Esse n aqui, se eu botasse 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, não ia alterar o 5. O A1 é uma constante. Então, o que acontece? O R vai ser aquele nosso termo A, aquele termo coeficiente angular que diz se a função é crescente, se ela é constante, se ela é decrescente. E esse aqui, certo? Esse n-1 vai ser nossa variável. Porque, ó, se eu troco isso aqui por um 5, aqui já vai ser 5 menos 1. Deixa de ser 3 e passa a ser 4. Se eu troco isso aqui por um 2, aqui vai ser 2 menos 1. Deixa de ser 3 e passa a ser 2. Então, o único termo que vai variar é o que está dentro do parêntese. Então, o que acontece? Você vai ter aqui uma mesma estrutura de uma função afim. Então, dá para interpretar a PA como sendo uma função afim também, tranquilamente. Então, vamos lá. Agora, soma dos termos da PA. Pessoal, essa é uma das partes mais interessantes do estudo da PA, porque ele vai pedir para você somar todos os termos. No começo, a gente tem uma estranheza, mas o conceito é super simples. Então, vamos lá. Podemos começar com uma das partes mais importantes desse estudo, agora, a soma dos termos da PA. Essa acontece quando somamos todos os termos presentes na progressão, tipo isso aqui. Então, vamos lá. Sabendo que os termos de uma PA são 3, 10, 17, 24, 31, logo podemos determinar que a soma dos termos da PA é equivalente a 3 mais 10 mais 17 mais 24 mais 31, que vai ser o quê? 85. Resumindo, é basicamente somar tudo. Só isso. Então, galera, o que acontece? Quando eu falo em soma dos termos de uma PA, eu estou basicamente somando todos os termos que existem na PA, do primeiro até um termo específico que eu selecionei, e quando eu somo todos eles, o valor que eu encontro já é a soma da PA. O conceito é só isso. Super simples. Então, se eu conheço os termos, é só eu fazendo a soma, a adição entre um e outro, e eu encontro lá, facinho, facinho. Ah, Eduardo, mas aí se for muitos termos, eu vou ter que somar um a um? Não. Existe uma forma também de você somar todos os termos da PA, ou seja, encontrar essa soma Sn, que é a soma dos n primeiros termos da nossa PA, certo? Com uma formulazinha simples. Mas antes de eu dar a fórmula para vocês, vamos tentar aprender como é que se demonstra essa fórmula. Então, sendo Sn a soma dos n termos da PA, podemos escrever ela como sendo Sn é igual a A1 mais A2 mais A3 mais AN, ou seja, eu vou parar aqui no enésimo termo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa soma aqui, AN, e vou simplesmente inverter, certo? Eu vou começar aqui agora, ó, AN mais AN-1 mais AN-2 até chegar no A1, beleza? Galera, o que vai acontecer aqui? Vocês observaram nos exemplos anteriores, como por exemplo na soma dos ovos, que você tinha 2, 4, 6, 8, 10, 12. A gente vai usar uma propriedade aqui bem simples. Eu vou fazer uma soma entre os termos dessas duas situações aqui. Ó. Se eu alterar apenas a posição,
dos termos na soma, eu não altero o resultado. Se eu fico só trocando eles, mantendo o sinal de cada termo, só embaralhando eles, eu vou manter o mesmo valor, certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou somar de cima com a de baixo, ou seja, essa primeira com essa segunda. E eu vou gerar essa situaçãozinha aqui. Agora, por que eu falei no termo anterior? Lembra do que a gente falou do exemplo que tinha lá dos jogos? 2, 4, 6, 8, 10, 12? Então, o que acontece? Se você soma o primeiro com o último termo, quanto é que dá 2 mais 12? 14. Agora, olha o que vai acontecer quando eu somo o segundo termo, que é o 4, com o penúltimo termo, certo? Que é o 10. 10 mais 4, 14. O que acontece quando eu somo o terceiro termo, que é o 6, com o antepenúltimo termo, que é o 8? 6 mais 8, 14 também. Opa! Por que deu tudo 14? Seguinte, se eu pego o primeiro e o último termo da PA, certo? A soma deles sempre vai ser igual ao segundo termo da PA e o penúltimo. Por quê? O segundo termo, eu adicionei a razão em cima dele, certo? Então, ele é o A1 mais R. Enquanto que o último termo, eu subtraí a razão, certo? Então, toda vida que eu fizer essa soma, o resultado sempre vai ser o mesmo do primeiro mais o último. Então, se eu for fazendo isso para todos os termos em sequência, eu sempre vou encontrando o mesmo valor. Portanto, galera, quando eu somar o primeiro termo aqui com o último, vai ser a n mais a1, e somar o segundo com o penúltimo, depois chegar na mesma situação, ao último com o primeiro, todas essas somas aqui vão equivaler à mesma coisa. E todas elas vão ser iguais a isso aqui, certo? Vão ser iguais a esse primeiro. Então, eu posso organizar isso aqui como sendo a n mais 1 vezes o número de vezes que aparecem termos aqui. Ó. Como eu vou começar aqui do A1 e terminar no AN, então aparecem n termos aqui. Ou seja, é a mesma coisa de eu pegar o primeiro e multiplicar por n, essa soma aqui. O 2 que está aqui multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. E, consequentemente, o que é que eu vou obter? Que essa soma SN vai ser o quê? O número de termos que eu estou somando na PA, vezes a soma do primeiro com o último termo dessa soma, dividido por 2. Fiz isso aí, encontrei o número de termos, ou a soma desses termos dessa PA. Aí você, Eduardo, tu falou uma farmácia de novo, não entendi um comprimido, eu já estou doido aqui. Vamos por exemplo. Ó, imagina o seguinte, seja uma PA de razão 5, certo? Com o primeiro termo, A1, e o último termo, A6 igual a 26. Podemos determinar que a soma dos termos da PA pela expressão. Galera, olha só. Como aqui já está fácil de ver, A6 é o sexto termo. Se é o sexto termo e começa do 1, então tem 6 elementos. Consequentemente, o que eu posso fazer? Essa soma aqui, dessa PA, vai ser o quê? 6 vezes 1, que é o primeiro, mais 26, que é o último, dividido por 2. Ou seja, eu vou pegar o número de termos, multiplicar por 1, ou multiplicar pelo primeiro, mais o último, certo? Fazer esse produto aqui em cima, depois dividir por 2. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar o resultado, que é a soma de todos os termos dessa PA. Da soma de todos os termos dessa PA. Aí, gente, desse ponto, a gente já pode ir para a PG, certo? O que acontece? A soma, como a gente viu dos termos da PA, é só a adição de todos eles, né? Então, só para recapitular, para a gente não tomar aquele susto logo de cara. Então, quando eu tenho ali a soma de todos os elementos, né? Eu tenho a soma dos termos da PA. Dá para me determinar usando aquela formulazinha simples. Agora, gente, a gente vai para o segundo tipo de sequência numérica que a gente vai estudar nessa aula, que é a PG. O que é a PG? É a progressão geométrica. Essa daqui é que se assemelha à função exponencial, tá? Mas calma, eu sei que você fez a atividade do exponencial, mas ainda está endoidando com o tema, saiu agora dele, já está entrou em logaritmo, já está aqui em PG, voltando para ele de novo. Mas tenha calma, não dá para morrer, você não vai entrar em pânico. Você entrar em pânico, meu parceiro, acabou tudo. Tenha paciência. Ó, vamos lá. Progressão geométrica, PG. A sequência em que os termos são o produto do termo anterior por uma razão que, traduzindo, todo termo é gerado pelo termo anterior multiplicado pela razão que. Então, o que acontece? Na PA, a gente somava os termos ao primeiro para gerar o próximo. Na PG, não, a gente vai multiplicar. Então, eu vou ter um primeiro termo, e esse primeiro termo eu vou multiplicar por uma razão,
E essa razão gera o segundo termo. Eu pego o segundo termo, multiplico pela razão, gera o terceiro termo. E assim sucessivamente. Então vamos lá. Imagine a proliferação de um micro-organismo que se duplica a cada minuto. Logo, se começamos com um, multiplicamos o micro-organismo, podemos determinar o seguinte. Então, ó, se eu começo com um micro-organismo, galera, nesse nosso exemplo aí, e ele está se duplicando a cada minuto, depois do primeiro minuto, eu multiplico por 2 para saber quantos termos tem, quantos micro-organismos tem. Então, ó, 1 vezes 2 dá 2. Para mim saber o terceiro, no terceiro minuto, eu multiplico o segundo minuto por 2. Vai ter 4. Se eu quero saber o terceiro, multiplico por 2 de novo, vai ter 8. Se eu quero saber o quarto, multiplico por 2 de novo, vai dar 16. E você vai observar o seguinte, ó. Observe que se comporta da mesma forma que uma função exponencial. Por isso, não vou me estender muito nessas explicações. O que é que vai acontecer, gente? A gente vai analisar isso aqui da mesma forma que a gente faz com uma equação exponencial, uma função exponencial. Como é que vai funcionar então? Eu vou pegar e vou tentar construir logo aqui com você como é que eu vou montar o termo geral da PG. Certo? Então, ainda dentro da PG, a gente usa essa nomenclatura dos As, AN, para poder determinar a posição do termo que você está procurando. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Ó. Então, eu tenho aqui o A1, certo? E aqui eu tenho A2. O A2 vai ser o A1 vezes Q. O A3 vai ser o A1 vezes Q vezes Q. Ou A1 vezes Q elevado ao quadrado. O A4 vai ser o A1, vai ser o termo A2 vezes Q, que vai ser a mesma coisa que A1 vezes Q elevado a 3. Certa razão elevada ao cubo. E se eu continuar fazendo essa mesma situação, gente, o termo AN vai ser o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Por quê? Lembra que a gente viu na PA que toda vida que eu estava fazendo a soma, a razão estava sendo multiplicada pelo índice menos 1? Aqui também. A diferença é que, em vez de trabalhar com um número multiplicando a razão, eu estou trabalhando com o expoente da razão. Ó. Aqui eu tenho 2, o expoente da razão é 1. Aqui eu tenho 3, o expoente da razão é 2. Aqui eu tenho 4, o expoente da razão é 3. Ou seja, é sempre uma unidade a menos. Sempre unidade a menos. Então, por exemplo, eu tenho aqui a razão, o índice sendo n, o expoente aqui vai ser 2 menos 1. Certo? Então, olha só, o meu termo geral da PG vai ser isso aqui, ó. AN, que é igual a A1, que é o primeiro termo, vezes Q elevado a N menos 1. Aí tu, Eduardo, piorou tudo. Minha vida está mais triste agora que você falou isso. Mas calma, vamos por exemplo. Mas antes de ir por exemplo, vamos dar uma verificada numa coisinha aqui. Ó, galera, essa aqui é uma informação também interessante de você analisar, que é parecida com o que a gente viu do caso da PA. Ó, dependendo do primeiro termo, dependendo da razão que você esteja trabalhando, essa PG ela pode ser crescente, ela pode ser constante ou ela pode ser decrescente também. Vai depois então alternada, que quer dizer que ela vai gerar um termo ela vai gerar um termo aqui em cima ou termo aqui embaixo, dependendo da situação. Olha só, se a razão da PG é 1, ela é constante. E da mesma forma que se comporta uma função exponencial, você a gente analisou a função exponencial, ela sendo crescente ou decrescente, né? A PG ela vai se comportar da mesma forma. Então, por exemplo, se eu tenho a razão, que é ali a base da minha potência maior do que 1, e esse A1 maior do que 0, então o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma função exponencial crescente. A mesma coisa pode acontecer se você tiver, por exemplo, um termo aqui, uma razão que é maior do que 0 e menor do que 1, ó, para você já conseguir associar com a função exponencial. E o A1 sendo menor do que e o A1 sendo um termo menor do que 0. Se você fizer isso, você vai ter um termo também uma sequência crescente. Eu vou deixar vocês pararem para tentar dar uma analisada, ver se conseguem entender por que acontece dessa situação dessa função ser crescente. Dá até para você tentar montar um exemplo de PG e verificar como uma função exponencial ela vai se demonstrar crescente para você. Se esse A1 for maior do que 0, porém esse AN for menor do que 0, ou esse termo, essa razão tiver entre 0 e 1 e esse A1 for maior do que 0, você vai ter uma função decrescente. E aí, o caso da alternada, que é a que aumenta, né? A gente já tinha visto que essa questão de constante, crescente ou decrescente, a alternada é quando essa razão ela é menor do que 0. Porque aí, para expoentes positivos, para expoentes pares,
o resultado da potência vai ser positivo. Para expoentes ímpares, o resultado da potência vai ser negativo. Então, o que vai acontecer? Ela vai aumentar, o módulo vai aumentar, só que você vai ter um valor que vai aparecer um termo aqui positivo, alto, aí vai aumentar de novo, vai aumentar o módulo, mas o próximo termo já vai ser com sinal de menos. E aí você vai estar aqui um número positivo, um negativo, um número positivo, um negativo. E assim ela vai se alternando, gerando um número aqui em cima, outro aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo. Belezinha? Aí vamos lá. Então, depois que você entende isso aqui, a gente vai trabalhar com o mesmo conceito de soma de PG. Eu estou tentando dar uma encurtada aqui na PG porque é o mesmo conceito de soma, certo? Então, depois a gente vai por exemplo já aplicando os dois conceitos. Ó. Soma dos termos da progressão geométrica PG. O princípio da soma da PG é igual ao da PA. Certo? Então, eu vou somar todos os termos. Se você tem todos os termos ali fácil, você soma e encontra a resposta. Agora, se você não tem eles todos fáceis, você só tem a indicação de que você quer somar até tal termo, então tem como você fazer isso usando uma fórmula geral. Como é? Como eu já disse para vocês, o princípio é o mesmo. Então, somo todos os termos da PG e eu vou encontrar a soma dos termos dos N termos da PG. Certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa igualdade e multiplicar dos dois lados pela razão, certo? Aí você vai observar o que onde era A1, agora está 1 vezes Q. Onde era A1 vezes Q, agora está 1 vezes Q ao quadrado, certo? Aqui embaixo. Até chegar no último termo aqui embaixo, que vai ser A1 vezes Q elevado a N, porque eu multipliquei esse aqui por Q e gerou esse. Belezinha? O truque que eu vou fazer aqui é subtrair. Da de cima eu vou subtrair a de baixo, ou seja, do menor eu vou subtrair o maior aqui no caso. O que vai acontecer? Isso é só uma analogia, tá, gente? Não que se você multiplicar por uma razão que seja um número, dependendo do valor e do termo A1, como a gente viu, você pode estar reduzindo o valor dela, viu? Então, só para deixar claro, só uma analogia. É o que tem mais número, belezinha? Só para você associar mais fácil. Então, ó, Sn menos Sn vezes Q, certo? Igual a A1 menos... Aí, como aqui a gente já viu, você vai ter esse termo aqui, certo? Com sinal de menos aqui embaixo, né? Porque ele está subtraindo aquilo de cima. E vai ter o mesmo termo aqui em cima com sinal de mais. Ou seja, eu vou poder cancelar. Isso vai acontecer para todos os termos até chegar nesse daqui também. Porque aqui eu ainda vou ter o A1 vezes Q elevado a N menos 1, né? E eu vou poder sair cancelando desse jeito. Agora, já o termo A1 vezes Q elevado a N, esse aí não vai ter com que cancelar. Porque essa sequência aqui de cima ó, só vai até o N-1. Portanto, eu vou ter que parar. Esse daqui vai continuar na nossa soma, só que negativo. Então, eu cancelo tudo, sobra apenas o A1 menos o A1 vezes Q elevado a N. E aí, ó, eu vou tentar dar uma simplificada. Tá vendo que o Sn aparece nos dois lados aqui? Coloque em evidência. Tá vendo que agora eu tenho um termo aqui, 1 menos Q? Eu vou passar para o outro lado dividindo. E essa daqui, essa formulazinha aqui, em que eu tenho o primeiro termo da PG, eu tenho a razão e eu tenho a posição do termo, até a posição do termo que eu quero somar, eu consigo determinar quem são a soma dos termos dessa PG aqui respectiva. Beleza? Vamos calcular então a soma dos termos de uma PG com a razão 2, o A1 igual a 1 até o termo 5. Galera, o que acontece aqui? Ó? A soma dos termos da PG, como a gente já viu, vai ser então essa soma Sn, ou seja, até o enésimo termo da PG, com A1, que é o primeiro termo, vezes 1 menos a razão elevada a n, que é o número de termos que você está somando, dividido por 1 sobre a razão. No caso, nossa razão aqui é 2, então no lugar do Q, eu vou colocar 2. Como é até o termo 5, ou seja, o quinto termo, o n vai ser 5. E como o A1 é igual a 1, vou substituir aqui por 1. Galera, o que é que eu vou fazer então? Vou só responder o que tem dentro do parêntese primeiro, né? Então, 2 elevado a 5 vai ser 35. Vou fazer, ou 32. 2 elevado a 5 vai ser 32, perdoe. E aqui eu vou ter 1 vezes 1 menos 32 sobre 1 menos 2. Vou resolver agora o que tem aqui em cima, ó. 1 menos 32 dá menos 31. 1 menos 2 dá menos 1. Menos com menos, mais. Então, o que acontece? 31 dividido por 1 dá 1. Ou seja, é só substituir. Se eu conheço a razão, conheço o primeiro termo, conheço e sei até onde eu vou somar, então eu já tenho ali tenho como determinar essa sequência, tenho como determinar essa somatória, beleza? Ah, Eduardo, e se eu quiser determinar, por exemplo, um n, ou então o quê?
Simples. Se você tem um número, a soma desses termos, e você não tem, por exemplo, o número do termo, você consegue utilizar aquelas propriedades de logaritmo, por exemplo, para poder isolar esse n e descobrir quem é o termo até que termo está sendo somado. Ou então você tem o n, tem a razão e quer descobrir quem é o primeiro termo com base numa soma específica de uma quantidade de termos. Aí você também consegue. Basta você colocar em evidência, certo? Lembre-se, uma igualdade ela tem ida e tem volta. Ela não serve só para encontrar esse número aqui, não. Se você tem ele e tem esse, e falta você encontrar esse, você consegue determinar também, tá? Então, uma igualdade ela serve para ir e para encontrar na ida e para encontrar também na volta. Vamos lá. Galera, hoje nossa atividade vão ser essas duas questões aqui, certo? Vou pedir para que vocês agora anotem o nome do professor, disciplina, escola, data aí em cima do caderno, copiem as questões, tenta responder, certo? Utilizando o que você já viu sobre EPA e PG. Aí, a partir do momento que você responder essas questões, você volta aqui no vídeo da Play e a gente vai corrigir. Belezinha? Então vamos lá. Em um mutirão, as pessoas vão surgindo para contribuir com a construção de um muro. Todo mundo, ao mesmo tempo, coloca um tijolo para a construção, conforme vão aparecendo voluntários. O mutirão começa com 5 pessoas, depois vai para 8, em seguida 11, e assim vai se formando um grupo de 35 pessoas. Sendo assim, quantos tijolos foram colocados nesse muro? Então, o que acontece? Observa que a estrutura da questão que ele vai nos dando vai gerando uma PA, e essa PA termina no número 35, certo? Aí, além dela terminar no número 35, ele vai dizendo que as pessoas vão colocando conforme vão surgindo mais voluntários. Então, tipo, é como se cada um cada remessa de voluntários trouxesse mais tijolo para colocar, entendeu? Então, tipo, começa 5 pessoas, colocam 5 tijolos lá, depois aumenta para 8, aí botam mais 8 tijolos, aumenta para 11, botam mais 11 tijolos. E assim ele vai fazendo esse processo até chegar no número 35. Ou seja, aqui eu vou ter a soma de todos os termos dessa PA vão ser o número de tijolos que apareceram ali na construção do muro. Aí observa o seguinte, do 5 até o 8, a diferença entre 8 e menos 5 é 3. Do 11 e o 8, 11 menos 8 também é 3. Ou seja, você vai ter, como é que eu digo? Você vai ter a razão sendo igual a 3. E aí o que vai acontecer? Meu termo AN vai ser o 35, que é o que eu estou querendo descobrir com a posição dele. Meu termo A1 é 5, o meu N eu vou descobrir e minha razão é 3. Então, consequentemente, eu vou fazer o quê? 35. Quem está somando passa subtraindo, vai ficar aqui 30. Quem está multiplicando passa dividindo, dividindo isso aqui vai dar 10. Quem está subtraindo passa somando, dá 11. E você descobre que está lidando com o 11º termo. Depois, o que é que você faz? Essa soma dos 11 primeiros termos vai ser o quê? A mesma coisa que 11 vezes 35, que é o último, mais 5, que é o primeiro, dividido por 2. 35 mais 5, 40. 11 vezes 40 dá 440, dividido por 2, 220. Ou seja, foram colocados 220 tijolos nesse muro. Belezinha? Na segunda, o medicamento é injetado no organismo de um paciente. Esse medicamento reduz pela metade a cada ciclo de tempo. O medicamento começa com 50 ml, passa 2 ciclos de tempo. Quanto de medicamento fica no organismo no final desse segundo tempo, certo? Então, o que acontece? Começa com 50 ml e aí ele vai reduzindo pela metade, passa 2 ciclos. Então, tem o A1, que é o 50, aí vai para o A2, que é o primeiro ciclo, né, de tempo que se passa, e depois para o A3, que é o terceiro ciclo de tempo que se passa. Qual o somatório dos termos dessa sequência? Usa a fórmula de soma dos termos da PG. Então, primeiro eu vou descobrir qual é o termo que vai estar na posição A3, e depois eu vou somar todos os termos. Só isso. Então, vamos lá. Primeira coisa. O A1 vai ser o 50, como eu disse, né? Como ele está reduzindo pela metade, então é como se eu estivesse sempre multiplicando por 1 sobre 2. Porque se eu multiplico por uma fração, na verdade, eu faço dividir pelo denominador. Então, ó, meu termo, minha razão, vai ser 1 sobre 2. Beleza? Então, o que acontece? Aqui em cima você tem o n menos 1, que vai ser o quê? 3 menos 1, porque é o terceiro termo dessa sequência. Então, vamos lá. 3 menos 1 dá 2, e aí você vai ter 1 ao quadrado dá 1, e 2 ao quadrado dá 4. E você vai ter 50 vezes 1 dividido por 4.
50 vezes 1 dá 50, dividido por 4, 12,5. Ou seja, você tem 12,5 como sendo um dos termos, como sendo o terceiro termo dessa PG. Belezinha? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos encontrar o somatório desses três primeiros termos. Eu posso somar, e somando eles, 50 mais 25 mais 12,5? Posso, tranquilamente. Agora, eu vou utilizar a fórmula de soma da PG, porque ele pediu para você utilizar a fórmula de soma da PG, né? Então, o que acontece? Meu A1 é 50, minha razão é 1 sobre 2, e eu estou somando os três primeiros termos, então meu N é 3. O que eu faço? Eu vou ter 50 vezes 1 elevado 1 sobre 8, né? Porque 1 elevado a 3 é 1, 2 elevado a 3 é 8. E aqui você vai ter o quê? 1, você vai ter 1 menos 1 oitavo vezes 50 dividido por 1 sobre 2. No caso aqui, fazendo essa soma, eu vou ter 7 sobre 8 vezes 50 dividido por 1 sobre 2. No caso, eu vou ter 50 vezes 7 dividido por 8 vezes 2 sobre 1. Num total de 87,5. Belezinha? Então, no caso, o somatório vai ser esses 87,5. Tá beleza? Lembrando aqui, galera, que nesse caso aqui, esse 1 sobre 2, certo? Ele, para ficar mais correto, fácil de entender, eu elevei o 1 e o 2 ao cubo, porque eu estou elevando aqui a razão ao cubo. A razão é 1 sobre 2, então seria a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 3. Por isso eu posso distribuir o expoente em cima e embaixo, como a gente já viu em propriedades de potência. Belezinha? Galera, obrigado por estarem aqui, por prestarem atenção nesse vídeo, por chegarem até o final, certo? E espero que vocês tenham compreendido essa questão da PA, que é a soma, a questão do que é uma sequência numérica, que são termos que se relacionam, que exigem que são lista de termos que são formados por um determinado padrão. A PA, o padrão é somar uma razão, a PG é multiplicar por uma determinada razão, e a soma dos termos de qualquer sequência é literalmente você somar cada um dos termos. Existe uma forma de você calcular a soma da PA, uma forma de calcular a soma da PG, certo? Então, galera, e que uma se relaciona com a função afim, que é a PA, outra se relaciona com a função exponencial, que no caso é a nossa PG. Absorve bem essa relação, absorve bem essa ideia de soma, absorve bem essa ideia do que é PA, o que é PG. Você vai ver que é super show esse conteúdo e é bem tranquilo de trabalhar. Belezinha? Valeu, pessoal, e bons estudos!